Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos prosseguindo, fazendo a vontade de Deus, através desse canal. Se você já é inscrito, eu sempre digo, compartilhe, tá bom? Por favor. Se você ainda não eu convido a você a se inscrever, tá bom? Eu tenho certeza que as mensagens que você vai acompanhar aqui vai ser para a tua reedificação espiritual, né? O meu objetivo através desse canal não é outro a não ser cumprir o que está escrito em Marcos 16:15, tá certo? Ide por todo mundo e pregar o evangelho é a base desse canal. Baseado em cima dessa palavra é que foi criado esse canal, tá bom? E para que isso aconteça, sozinho eu costumo falar, né? Eu não posso fazer, mas eu sei que com a tua ajuda esse canal vai prosseguir, tá bom? Que ajuda você diz? Que ajuda você? Talvez você deve estar se perguntando, com que eu posso ajudar nesse canal? Deixando o seu like, o seu gostei, o seu compartilhamento, né? A sua inscrição, né? Você vai ajudar esse canal a crescer, porque o YouTube ele vai entender que o conteúdo desse canal é bom e vai indicá-lo para mais pessoas, tá bom? Aprenda a enfrentar as lutas, é a palavra de hoje. E a palavra de hoje vai ser baseado na vida do apóstolo Paulo, né? Eu vou estudar com você dois textos da Bíblia Sagrada, escrito pelo próprio apóstolo Paulo às igrejas, né? Um para a igreja de Coríntios e o outro para a igreja de Filipenses, de Filipos, né? O apóstolo Paulo, meu amigo e minha amiga, ele foi, assim, um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada, um dos maiores pregadores do Novo Testamento, uma pessoa que teve um grande ministério, uma pessoa que foi tremendamente usado nas mãos de Deus, né? Mas para o apóstolo Paulo ele alcançar essa posição, porque a posição do apóstolo Paulo não era simplesmente de um pastor, né? O apóstolo Paulo ele era um apóstolo, ele era o líder de todas as igrejas, ele tinha uma posição elevada, né? Ele tinha uma posição, uma alta posição, né? Ele era uma autoridade sobre todas as igrejas da época, né? Mas para chegar a essa posição, se você for acompanhar a história do apóstolo Paulo, você vai ver que não foi fácil. O apóstolo Paulo ele sofreu terríveis perseguições, né? O apóstolo Paulo ele sofreu terríveis, a palavra certa é essa mesmo, terríveis perseguições, né? Ele foi zombado, criticado, apedrejado, né? Açoitado em praça pública. Imagina você, né? Apanhar em praça pública simplesmente por fazer o bem, né? E perdão, deixa eu tomar um gole d'água. E de repente ir parar numa cadeia, né? Simplesmente por pregar a palavra, simplesmente por fazer o bem, né? E continuar firme em seu propósito, né? Então o apóstolo Paulo ele foi um homem de Deus, uma pessoa que foi tremendamente usada nas mãos de Deus, mas ele pagou um alto preço para alcançar essas coisas.
Então, o que eu quero que você entenda, meu amigo e minha amiga, que tudo que a gente quer alcançar, toda a posição que nós queremos alcançar, todo o propósito que nós queremos alcançar, sempre vai haver lutas, né? Sempre vai haver dificuldades, sempre vai haver momentos difíceis, né? Por mais que eu e você, a gente não queira passar pelas lutas, porque eu não quero, eu estou sendo sincero em falar para você, assim como você, eu também não gosto de passar por luta, eu também não gosto de passar por momentos difíceis, mas elas vêm, né? E elas fazem parte da nossa vida. E por que que Deus permite que as lutas venham? Será que é para nos envergonhar? Será que é para a gente se entregar, para a gente se colocar para baixo, viver em depressão? Claro que não. As lutas, ela têm um objetivo, meu amigo e minha amiga, é fazer a gente crescer na fé, é fazer a gente adquirir experiências com Deus, é para a gente ser cada vez mais, vamos assim dizer, estruturados na caminhada. Uma pessoa que não passa luta é uma pessoa que não é estruturada, é uma pessoa que ela não está preparada para nada. É uma pessoa que é fogo de palha, vamos falar assim no português claro. Então as lutas, elas fazem parte da nossa vida, por mais que a gente não queira. Por exemplo, quando eu vejo a história de Ana, é lógico que a mensagem que eu vou falar, a mensagem central não é a Ana, a mensagem central é o apóstolo Paulo, mas quando eu falo de Ana, quem foi Ana? Ana foi a mãe de um grande profeta chamado Samuel, mas a Bíblia diz que constantemente tinha uma mulher chamada Penina, que era uma das esposas de Eucana, que era Ana e a Penina, né? Eucana tinha duas esposas. E a Ana não tinha filhos, e a Penina tinha. E a Bíblia diz que constantemente a Penina zombava de Ana. E a Bíblia diz que durante um período a Ana, ela não comeu, não bebeu, né? Em outras palavras, estava em depressão já, né? Aí você me pergunta, mas por que o senhor fala com tanta convicção que a Ana estava em depressão? Porque a Bíblia diz que ela não comia mais e não bebia, né? Era uma pessoa que constantemente chorava. Então, obviamente, ela estava em depressão. Você vê. Enquanto ela estava desse jeito, nada mudou. Enquanto ela vivia nessa posição, né? Enquanto ela ficava dessa forma, nada mudou. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento ela tomou uma atitude. Ela tomou uma posição, ela foi para o altar, né? Ela tomou uma decisão, ela orou a Deus e falou, olha, se o Senhor me der um filho, eu darei para o Senhor. Ela fez uma oração. E a Bíblia diz que Deus honrou. E ela foi mãe um dos maiores profetas, que foi Samuel. Samuel, ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Samuel ungiu o famoso rei Davi, que a gente conhece. Samuel, ele não foi só um profeta, ele foi um sacerdote, ele foi um juiz, né? Então, Samuel foi um grande homem. Mas vindo de quem? Da Ana. E se não fosse a Penina na vida da Ana, a Ana jamais iria tomar uma atitude e se revoltar contra aquela situação e lutar pelo seu objetivo. Se não fosse a Ana, se não fosse a Penina, a Ana seria uma pessoa acomodada com a situação, conformada com a situação. Inclusive até o seu marido, o Eucana, tentou fazer ela ficar conformada, né? Porque o Eucana virou para ela e falou: será que eu não tenho valor mais do que 10 filhos para você?
A Bíblia diz que o Eucana amava muito Ana, né? Então, o Eucana, na tentativa de consolar a Ana, o Eucana falou, mas eu não valo mais, né, do que 10 filhos? Eu não tenho mais valor do que 10 filhos? Ou seja, o Eucana, ele queria, nessa atitude, fazer a Ana ficar conformada com a situação. Mas a Ana não se conformou. Mas ela também, durante um período, não fez nada para mudar a situação. Ficou chorando pelos cantos, não comia, não bebia, né? Até que um dia ela tomou uma decisão. Mas quem que deu esse empurrão para ela? Foi a Penina. Ou seja, Deus permitiu isso acontecer. Então, meu amigo e minha amiga, por mais que as lutas sejam ruins de passar, por mais que os momentos difíceis não seja fácil de passar, mas faz parte da nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 9, ele até fala isso, ó. Eu quero que você me acompanhe. 1 Coríntios 16, verso 9, diz assim, ó. Olha só. 1 Coríntios 16, o verso 9. Diz assim: porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Tem uma versão que fala assim, ó. Porque uma porta grande e promissora me abriu, e há muitos adversários. É a mesma coisa. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele estava diante de uma grande oportunidade. E ele teve mesmo. Paulo, ele pregou para várias pessoas. Além dele pregar para a igreja, ele pregou para os gentios, pregou para pessoas famosas, pregou, né, para grande multidão de pessoas. O apóstolo Paulo foi alguém que, né, através dele, Deus fez grandes obras. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fazia milagres. Está lá em Atos, né? Está lá em Atos, capítulo, se eu não estou enganado, é o capítulo 11, é o capítulo 19, perdão. Capítulo 19, versículo 11, né? Que Deus fazia maravilha. Se não for lá, você me perdoe, tá? Porque agora eu não estou lembrando do versículo, tá bom? Se não for lá, você me perdoe, porque às vezes a gente não guarda, né? Certos versículos, às vezes a gente esquece, né? Falha humana, né? Mas a Bíblia fala em Atos, que é 19:11 mesmo, que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo, né? Ao ponto de ele tirar das suas próprias vestes e levar para os enfermos, né? Os enfermos ser curados. Então Deus operava muito, mas o apóstolo Paulo também enfrentou grandes perseguições, grandes lutas, grandes dissabores, né? Se você for estudar o livro de Coríntios, você vai ver a primeira carta de Coríntios, que a igreja de Coríntios era uma igreja que alguns deles não ia muito com a cara de Paulo. Era uma igreja que era contra Paulo, né? Inclusive o apóstolo Paulo tratava essa igreja com muito amor, mas era uma igreja que era contra Paulo. Era uma igreja que até mesmo financeiramente não ajudou Paulo em nada, com recurso nenhum, ao ponto de Paulo ter que trabalhar, né, fazendo tendas para poder se sustentar. Você vê, né? Quem deveria apoiar não apoiou, que era a igreja, né? Então você vê que dentro da própria igreja até ele teve perseguições. Mas eu pergunto, será que isso fez ele desistir do seu propósito? Será que isso fez ele parar no caminho? Pelo contrário. Existe uma famosa palavra que
Eu, particularmente, quando eu faço velório, quando eu vou em um velório e eu sei que a pessoa que faleceu era uma pessoa de Deus, eu uso muito essa palavra que diz, né, que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo isso. Ele fala o seguinte: combati um bom combate, né? Completei a carreira e guardei a fé. É uma palavra que ele escreveu para Timóteo, uma carta que ele escreveu a Timóteo. Mas essa carta, meu amigo e minha amiga, foi uma carta de despedida, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta para Timóteo, ele estava se despedindo, porque o apóstolo Paulo ele iria morrer. O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma, né? Ele morreu. E quando ele escreveu essa carta para Timóteo, ele estava preso, prestes a ser morto. Então ele estava falando de sua morte, do final da sua vida. Ele falou assim: combati um bom combate, completei a carreira, ou seja, cheguei ao meu fim aqui nessa terra, mas eu guardei a fé. Ou seja, foi alguém que teve firme na caminhada até o fim, que venceu dificuldades, venceu problemas, se manteve firme. Foi alguém que cumpriu a sua carreira e alguém que cumpriu também o seu propósito. Mas a luta sempre fez parte da vida do apóstolo Paulo. Além dele ter um conflito interior, a Bíblia fala isso, do seu espinho na carne, que era uma luta interior que ele tinha contra o orgulho. O diabo vira e mexe, confrontava ele com isso. Posso dizer lá em Atos 16, capítulo 1 em diante, você quiser ver lá, que fala sobre a libertação de uma menina possessa, né? Que a menina ela ficava gritando, o demônio, né? Na boca dessa menina ficava gritando constantemente atrás deles. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, né? E a Bíblia diz que isso perturbou Paulo, né? Porque Paulo tinha um problema com orgulho. Não que ele era orgulhoso, mas era uma luta interior que ele tinha contra isso, né? Inclusive ele foi preso por expulsar o demônio dessa moça. Então, além dele ter esse conflito interior, ele também sofria perseguições. Perseguições pela própria igreja, que eu acabei de citar agora, de Coríntios, apedrejamentos. Discípulos até mesmo não acreditavam na conversão dele, achavam ele um charlatão, um mentiroso, um falso profeta. A própria igreja de Coríntios achava isso. Então o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, teve grandes oportunidades, mas também passou grandes lutas. O que eu quero que você entenda? Não é para você desistir do seu sonho, não é para você desistir do teu projeto. Pelo contrário, é aí que você tem que continuar firme, mas entender que as lutas fazem parte da nossa vida. Mas se você passar por ela, você vai ter uma vida de vitória, você vai alcançar e vai chegar onde você quiser chegar. Tá certo? Para a gente encerrar essa meditação, eu falei que era 2 textos, né? Eu citei outros aqui, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar, né? Filipenses capítulo 4, verso 12 e versículo 13. Filipenses 4, 12 e 13. Capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Diz assim, ó. Pois eu sei estar abatido e também ter abundância. Em todas as coisas fui instruído, ou seja, fui preparado, fui ensinado, né? Tanto a ter abundância, quanto a padecer necessidade. Quanto a ter fartura, como a ter fome. Ou seja, o apóstolo Paulo passou por situações boas, mas também chegou a passar até fome. Hoje em dia tem pregador que não aceita esse tipo de coisa não, né?
Tem pregador que, se ele for pregar numa igreja, ele tem que ter hotel 5 estrelas, água mineral no altar, uma recepção com coisas boas, né? Com suquinho de laranja, com coisas de primeira. Ele não aceita posar na casa do irmãozinho simples, não. Ele quer posar no hotel, né? A igreja tem que dar uma boa oferta para ele e ainda tem que pagar a gasolina do carro ainda, né? Ele não aceita, não. É claro, né, que é mais do que justo o pregador for pregar, a igreja pagar a gasolina, pagar a hospedagem, a alimentação, é lógico, né? Mas tem pregador que ele não quer só isso, não, ele quer muito mais. Ele cobra até cachê, né? Ele não aceita passar necessidades em momento difícil. Infelizmente, tem muitos pregadores assim, que não são pregadores de verdade, né? Mas eu estou falando aqui de um grande homem, de um grande pregador. E você vê a humildade desse homem, a humildade desse apóstolo, né? Ele falou que ele padeceu necessidades, ele passou fome, mas ele estava preparado para isso tudo. E quem preparava ele? Vamos lá, para a gente encerrar. Versículo 13 de Filipenses 4, é uma palavra que todo mundo conhece, né? Diz assim, ó: posso todas as coisas em Cristo quem me fortalece. Então, meu amigo e minha amiga, não é que o apóstolo Paulo era um super crente, um super cristão, não. O apóstolo Paulo, ele tinha alguém que nós temos. Quem? Jesus. Você não vai conseguir vencer as lutas, os problemas com sua própria força. É claro que não. Mas nós temos Jesus que nos fortalece. Nós temos Jesus que nos prepara para enfrentar todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo venceu e ficou fiel até o fim. Assim como eu e você devemos ficar. Amém? Então devemos contar com a força de quem? De Jesus. Ele que vai nos fortalecer. Mas nós temos que aprender a enfrentar as lutas. Tá certo? Porque certamente Jesus é quem nos fortalece e que nos ajuda. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir. Passa para frente essa mensagem, tá bom? Se Deus nos permitir, na próxima estaremos de volta.